Já imaginou o nosso país ser invadido por alienígenas? Sim, isso aconteceu em 1938. Mas calma, não é bem assim que aconteceu. Fica ligado no vídeo que eu vou te explicar. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pi e seja bem-vindo para mais um vídeo. E não se esqueça, hein? Já vai deixando o like. Se não for inscrito no canal, já se inscreve no botão vermelho aqui embaixo. Então, isso não passa de uma brincadeira ou uma fake news. E hoje vou contar para vocês algumas que aconteceram, inclusive a que conta uma invasão alienígena. Mas antes, vou falar um pouco para vocês sobre fake news. Desde que a internet se popularizou e as redes sociais foram criadas, um novo termo veio junto, as fake news. Apesar de existirem há muito tempo, as notícias falsas ganharam força após a internet por sua fácil disseminação. Basta clicar em compartilhar para que todos seus amigos do Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp recebam algo alarmante e possam transmitir a outras milhares de pessoas. A mídia sempre teve nas mãos o poder de manipular as notícias, como lhe convém, e hoje em dia qualquer um pode criar um site e disseminar as fake news que lhe convém. O problema é o pânico que pode ser instaurado e as consequências que a desinformação podem trazer. Se as fake news viram verdade rapidamente hoje em dia, que temos como atestar a veracidade da informação, imagina na época do rádio ou quando alguém passava de carroça e contava alarmando alguma coisa. Meu amigo, não é de hoje que uma história mal contada pode trazer um estrago enorme. Então, confira agora as fake news que abalaram a história da humanidade. Vamos começar falando sobre a descoberta do Brasil. A história do Brasil pode ter sido a primeira fake news em nosso país. Já começa que ele foi descoberto e fundado pelos portugueses, quando na verdade foi uma invasão e não um descobrimento. Porque muitos índios já viviam por aqui e tinham a sua própria história e cultura. E nosso aniversário começou muito antes do ano de 1500. Outro fato é que a caravana de Pedro Álvares Cabral teria chegado aqui por acaso e que seriam os primeiros europeus a pisarem em solo brasileiro. Pesquisadores hoje comprovam que não havia como o rei de Portugal e seus navegadores não saberem da existência das nossas terras. Até porque o navegador Duarte Pacheco Pereira esteve no Pará e no Maranhão 2 anos antes de Cabral. Meses antes da caravana chegar, o espanhol Vicente Yanes Pinzon afirmou e registrou que esteve no litoral do Pernambuco. E aí pessoal, comenta aí, vocês sabiam disso? Então agora vamos falar da campanha da antivacinação. A vacina tríplice, que é a de cachumba, sarampo e rubéola, foi alvo de polêmica quando o médico britânico Andrew Wakefield, um gastroenterologista, publicou um artigo no jornal Lancet em 1998, dizendo que crianças haviam desenvolvido autismo após receberem a vacina. Mas na verdade, o médico estava tentando registrar a patente de uma nova vacina, patrocinado por um grupo que pretendia processar a indústria farmacêutica. Mas ele não se deu bem. O jornal retirou o artigo e o Wakefield foi impedido de exercer a profissão. A desinformação custou muito caro. Apesar de parecer que o impacto não chegou aqui, o Brasil voltou a enfrentar uma forte onda de sarampo, pouco menos de 2 anos depois de receber da Organização Pan-Americana de Saúde o certificado de eliminação da doença. Judeus causando a peste negra. Na Idade Média, quando a peste negra surgiu, morriam até 1 em cada 3 europeus. Pessoal, eu fiz um vídeo sobre as maiores pandemias da história e eu falo lá sobre a peste negra. Então eu vou deixar um card aqui em cima para vocês e quando terminarem esse vídeo, se quiserem, vão lá e assistam. Agora voltando aqui ao assunto, a pandemia foi tão grave que dizimou 1/3 da população europeia. Segundo pesquisas confiáveis, só que não, concluíram que os judeus eram os que menos eram atingidos pela praga. Logo, foram apontados como sendo os culpados pela doença.
Eles já eram acusados de sacrificar crianças em rituais e depois disso começou a rolar a fake news pelo boca a boca de que envenenavam poços para disseminar a peste, que eram protegidos por Satã na empreitada. Isso causou uma histeria coletiva e estima-se que centenas de comunidades judaicas foram dizimadas pelo suposto crime. Mas na verdade, a peste negra era causada por ratos e pulgas infectadas. E agora voltamos a falar do Brasil no comício pelas diretas já, que virou festa de São Paulo na TV. Em 25 de janeiro de 1984, 300 mil pessoas tomaram a Praça da Sé, exigindo as eleições diretas no Brasil, que estava sob o regime militar. Foi o maior ato político de toda a ditadura e contava com cidadãos comuns, artistas políticos, sindicalistas e estudantes se pronunciando no palco do evento. Quem assistiu ao Jornal Nacional naquela noite, na verdade, ouviu dos apresentadores que as 300 mil pessoas estavam reunidas para comemorar o aniversário da cidade de São Paulo. A apoiadora da ditadura, a TV Globo, transformou toda a luta em uma inofensiva festa. A cidade comemorou seus 430 anos com mais de 500 solenidades. A maior foi o comício da Praça da Sé, disse o apresentador. Ao final, o repórter mencionou que algumas pessoas pediam a volta das eleições diretas, como se fosse uma dezena reunida, não o propósito do evento. As armas de destruição em massa iraquianas. Essa eu acho que muita gente se lembra. Comenta aí, pessoal, você lembra dessa história? Foi quando os Estados Unidos precisavam justificar uma guerra contra o Iraque em 2003. Tudo começou quando o secretário de Estado Colin Powell afirmou, diante do Conselho de Segurança da ONU, que sabia que o país possuía armas de destruição em massa. Ele preparou uma apresentação em PowerPoint, sem zoeira, tá? Mostrando que seu informante Curveball havia apontado quais armas seriam e onde estavam. O presidente George W. Bush ordenou o ataque e iniciou-se uma série de ataques em solo iraquiano, onde muitos soldados e cidadãos morreram. Até hoje, muitos americanos carregam traumas da guerra ou cometeram suicídio pela dificuldade em se reinserirem na sociedade e na família. As tais armas de destruição em massa jamais foram encontradas, e a fonte apontada pelo secretário de Estado assumiu a culpa e disse que mentiu para conseguir liberar o povo iraquiano do regime de Saddam. Com essa fake news, os Estados Unidos estavam na verdade reagindo aos ataques às Torres Gêmeas, onde não foi comprovada a participação do Iraque, e principalmente garantindo o domínio da produção de petróleo da região. Ainda havia uma vingança pessoal do presidente Bush contra Saddam Hussein, em nome de seu pai, que o teve como inimigo de guerra no Golfo. E agora vou contar para vocês o que eu falei no começo sobre os alienígenas, tá? Esse foi um dos casos mais chocantes de fake news. Aconteceu na véspera do Halloween em 1938, quando as rádios americanas anunciaram um ataque alienígena à Terra. A programação normal foi interrompida e dizia que uma série de explosões estava acontecendo em Marte. Em seguida, que um meteoro imenso havia atingido Nova Jersey, nos Estados Unidos, matando 15 mil pessoas. Depois, que o meteoro era na verdade uma nave, da qual marcianos estavam saindo com armas de laser para invadir o planeta. Parece até cena de filme isso, né? Reportagens externas, entrevistas com pessoas que estavam vivenciando o acontecimento, opiniões de peritos e autoridades, efeitos sonoros, gritos e emoção dos supostos repórteres eram realmente muito real. A população entrou em pânico, houve milhares de ligações aos serviços de emergência, pessoas passaram mal e até se candidatando para entrar na guerra. As estradas próximas a Nova Jersey ficaram congestionadas com pessoas tentando fugir. A verdade, porém, é que não passava de uma espécie de radionovela, feita por Orson Welles, diretor do clássico filme Cidadão Kane, para o livro Guerra dos Mundos, de Herbert Wells, onde uma invasão marciana acontece no planeta. Cerca de 6 milhões de pessoas acompanharam a programação e boa parte delas perdeu a explicação do que se tratava, que foi no início do programa. E aí, gostou do conteúdo? Se gostou, já se inscreve no canal,
deixa o like e ativa o sininho. Dessa maneira você sempre vai receber a notificação dos nossos novos vídeos. E assim você me ajuda a levar esse mundo de curiosidade para mais pessoas. Ah, pessoal, e como sempre, vou deixar aqui mais 2 vídeos para vocês continuarem assistindo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.